A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! É hora de iniciar mais uma jornada de conversas artísticas. Eu sou Paulo Bonfá. E eu, Mayara Bastianella. A gente começa agora mais um episódio que a gente produz sempre, em colaboração com o Céu Jaguaré, através da sua coordenação de cultura. Estamos num estúdio de gravação montado no palco do teatro, aberto à comunidade, aos estudantes e a quem quiser chegar. Isso que é o mais importante, tudo de graça. É isso, e a gente lembra que o Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer aí as diferentes manifestações culturais, e nessa jornada a gente conta sempre com parceiros, com amigos, com entrevistados incríveis. E o assunto de hoje é um assunto que merece a sua atenção. Então, ouvido em pé para falar sobre ópera com o Irineu Franco. Irineu, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, conversar dessa coisa tão gostosa. Pois é, para as pessoas ainda talvez seja difícil visualizar a importância que a ópera tem na evolução das artes, né? E numa conversa, nunca saiu da minha cabeça uma expressão tua que me falou: a ópera era o blockbuster da sua época. Era o espetáculo mais completo possível de acontecer numa determinada faixa de tempo da humanidade, porque ele reunia tudo que era manifestação artística importante e desenvolvida, e através do tempo foi se eternizando. Então, voltando aí no passado, queria abusar do teu conhecimento para falar sobre o surgimento, né, da ópera. A pessoa que não conhece, não sabe de onde veio, a ópera começa como? Então, a gente até pode considerar a ópera realmente como ancestral do cinema. Quando você vai ver a história do cinema, o cinema não precisou ganhar um público, estava tudo formado. Por quê? Porque já havia essa vontade de ver um espetáculo que juntasse todas as mídias com exatamente o que a ópera fez. Como o tempo da ópera não tinha fotografia ainda, eles ficaram nesse cinema ao vivo, que eu acho que é o maior apelo que eu posso fazer para quem tem dúvida se deve ou não assistir uma ópera. Você está vendo algo como cinema, porém que está sendo feito em tempo real, não dá para parar na gravação. Ela surgiu por volta de 1600 na Itália, justamente com essa intenção, era juntar todas as artes e ser uma síntese dela. Então você tem lá, então obviamente o teatro, com tudo que o teatro tem, né? Com figurino, cenário, etc. Já está juntando então o que a gente hoje chamaria, sei lá, de moda, de design, de arquitetura, poesia e a música junto, a música tocando o tempo todo, a música como elemento constitutivo fundamental dessa narrativa. Então seria o jeito mais... O que nos configura como gente, talvez seja a nossa capacidade de contar histórias. A gente conta história o tempo todo. Então a ópera talvez fosse naquela época o jeito mais completo de você contar uma história, o jeito que você mobiliza todos os recursos que estão à sua disposição para ter uma história contada. E aí a gente faz um corte para o século XXI, então a ópera talvez seja o alicerce do que muita gente conhece por ter frequentado teatro musical. O teatro musical atual, né? Por exemplo, o teatro musical atual a gente pode dizer que é meio que um filho, um sobrinho da ópera. A ópera é uma forma de teatro musical. Sim, é o ancestral que deu origem às adaptações que hoje existem, em que o gênero musical muda, que a instrumentação muda, mas o fato de ter música ao vivo, como você falou, a música executada na hora que o espetáculo está acontecendo. Eu acho que a principal diferença vai ser para o leigo é que no musical o cantor canta amplificado, o cantor é microfonado, enquanto na ópera, quando a ópera foi criada, isso não existia, isso que nós estamos usando agora, as tecnologias de gravação não existiam, então o cantor tinha que dar um jeito de projetar a sua voz pela sala toda. Mas a estrutura dramática, inclusive, é muito parecida. É uma história contada na qual a música tem um papel bastante importante. Talvez o que tenha sido acrescentado, Mayara, é a dança, né? Porque a gente pensa nos intérpretes de hoje que estão dentro do teatro musical, eles têm que às vezes fazer o movimento atlético ao mesmo tempo que eles estão cantando e estão paramentados, né, com um figurino, etc. Por isso usam o microfone e não
cantam a capela, vamos dizer assim. Não, a capela seria sem acompanhamento. O cantor de ópera só canta a capela quando a orquestra está parada, né? Se a orquestra está tocando, ele não está cantando a capela, mas está cantando sem amplificação. Eu queria dizer que na ópera também tem dança. É que aí ficou dividido, especializado. Os bailarinos dançam e os cantores cantam. Essa versatilidade do cantor de musical, o cantor lírico, dá graças a Deus de não ter que... Eu acho que era impossível, né? Sem uso de equipamento. Como você já tentou cantar e dançar ao mesmo tempo? É uma coisa muito louca. Eu não vou dizer em que ocasião, mas já tentei e é impossível. Você tem que ter um preparo muito absurdo. E na ópera, né? Hoje, quem tá ali nos ouvindo e acha que leva algum jeito para cantar ópera e tudo mais, qual a preparação? No sentido também de estudar, né? Quem quer seguir nesse caminho da ópera, que não seja só tocando em orquestra, sendo de repente um ator de ópera, como que faz? Então, o jeito de cantar ópera, é bom que essa pergunta vai na sequência do que eu falei. A gente está acostumado a se ligar à rádio, vai ouvir todo mundo tá cantando microfonado, amplificado, etc. O jeito de cantar ópera é um pouco diferente porque o microfone não existia. Então é uma técnica de canto muito específica. Então a parte principal da formação do cantor de ópera é justamente aprender essa técnica, aprender o jeito de você, o truque que faz, a gente estando no teatro como nós estamos aqui hoje no do Céu Jaguaré, você cantar e até a última fileira te ouvir e sua voz passar por cima de uma orquestra, inclusive, e todo mundo ouvir sem problemas. Então a grande parte do trabalho é em volta disso. Mas eu gostei que você usou a palavra ator. O cantor de ópera também é um ator. Quando ele está no palco, ele está desempenhando um papel. Então tem uma série de coisas da arte dramática que ele tem que dominar. A gente tem que ver também que a maior parte do repertório não é em português. Então você tem que estudar essas línguas, pelo menos um jeito de saber dizer o papel, de conseguir decorar os papéis, porque na ópera se canta tudo de cor também. Então o cara tem que aprender, de repente, 3 horas em italiano. Pra gente até mais simples, 3 horas em alemão, que aí já fica mais complicado, entendeu? Então tem toda uma preparação também por parte da parte artística. Então é complexo, porque o cara tem que ser um músico, né? Tem que saber ler música, saber ler partitura, etc. Tem que ter a técnica específica do instrumento dele, que é a voz. E ainda tem que saber atuar, e hoje em dia cada vez mais se exige que os cantores de ópera atuem como atores mesmo, que atuem de uma forma convincente. Não pode só chegar lá, ir no meio do palco, botar a mãozinha pra frente, cantar e todo mundo achar bonito, não. O cara tem que também encarnar aquele personagem de alguma colocar forma. Emoção, né? Exatamente, colocar emoção, colocar intenção. Como eu disse, é cinema ao vivo, tem que envolver a plateia, tem que trazer a plateia junto. Você mencionou 2 coisas na tua fala, Irineu, que eu acho que é legal a gente destacar para quem nunca viu, né? Nunca foi a um teatro, a uma casa de ópera, né? Ouve falar ou escuta, mas fala, isso não é para mim, isso é uma coisa antiga. Hoje a tecnologia permite, por exemplo, que essas peças clássicas de outros países, que tem uma história, né? O canto, ele está executando uma ação e contando uma história, né? Não é uma música por si só, mas é a música tendo início, meio e fim em cada apresentação. Tem legendagem, né? Existem recursos, algumas óperas em que, enquanto você está ouvindo o cantor em francês e qual seja o texto, ele está sendo colocado lá em português. Inclusive em português, se fosse legenda a ópera hoje. Porque você sabe que as pessoas não estão acostumadas com esse jeito de cantar. Então, mesmo quando a ópera é em português, tem o hábito de projetar a legenda para garantir. Sim, por exemplo. Que você está entendendo. Exatamente desse jeito. Já temos o nosso um ator de ópera. Temos o nosso tenor do Céu Jaguaré. Mas isso é importante, que as pessoas não precisam ter medo de que não vão entender a história. Eu não conheço um teatro do Brasil que tenha ido que hoje em dia já não faça projeção em legenda. Isso virou a cultura, porque é justamente isso. Você tem que arrumar um jeito de se comunicar com o público. Lá no século XVII, XVIII não projetava legenda porque isso não tinha. O que tinha era o que hoje se perdeu, tinha o libreto da ópera, a história, portanto, com as letras das músicas. Isso era vendido. No papel. As pessoas tinham no papel. Até por isso não se apagava a luz nos teatros de ópera, para as pessoas poderem ler e acompanhar a história. Hoje é mais conveniente. Pode se apagar a luz como num cinema e se projeta normalmente em cima do palco a legenda. Então você pode acompanhar. Não é só saber a história, você vai acompanhando em tempo real aquilo que está sendo cantado. Então essa barreira inicial do entendimento já está bastante diluída. Acho que antes de voltar em mais detalhes da ópera, até curiosidades para quem não acompanha e falar um pouco sobre a experiência do Irineu, seria legal a gente dar como dica onde as pessoas que estão nos ouvindo em São Paulo podem ter acesso à ópera com frequência, né? Existe teatro especializado e que tem programação disponível para as pessoas que quiserem conhecer ou quiserem se habituar, né, frequentando seguidamente, né? E vou além, barato ou de graça, né? Porque também é um desafio. Bom,
Eu cravo para vocês que nenhuma ópera encenada em São Paulo hoje teve um ingresso que chegasse perto do ingresso para a final da Copa do Brasil no Morumbi. Opa. Só para chegar num negócio. Comparação. Então, o futebol é popular e a ópera é elitista. Pois é. Mas se você comprar, acho que 3 ou 4 ingressos mais caros da ópera mais cara de São Paulo, talvez dê um ingresso para No ficar estádio. lá no sol do Morumbi no estádio. Mas enfim, o São Paulo tem 2 teatros de ópera com programação realmente regular. Aliás, estão num momento que quase todo mês tem ópera lá. E eles são muito parecidos na sua arquitetura. Então, o maior, que é o Teatro Municipal de São Paulo, fundado em 1911, que fica lá na Praça Ramos de Azevedo, tem lá seus 1.500 lugares. Mas naquela época que o Municipal foi fundado, São Paulo tinha um monte de teatros de bairro menores que faziam ópera também e outros tipos de teatro musical. A maioria fechou, mas está aberto um na Barra Funda, que é daquela época, que é de 1917, é um municipal em miniatura de 600 lugares, uma joinha, que também tem ópera todo mês, que se chama Teatro São Pedro. Então, pelo menos desses 2 lugares, praticamente todo mês tem produção de ópera, como eu disse, com cenário, com figurino, com orquestra, principalmente com legenda. Aliás, várias das legendas, normalmente, este que vos fala Então. é que fez, inclusive. Eu já ia chegar aí. Entrando na experiência do Irineu. Exato, porque o Irineu, gente, ele é difícil dizer o que ele faz, porque é muita coisa que ele faz, né? Jornalista, escritor, tradutor também. Você traduz em quantas línguas? Em ópera eu traduzo em 6, mas Tipo, vamos lá, russo? sim, russo, alemão, inglês, italiano, francês e espanhol. Bom, Gente, pessoal, tô embasbacada vamos embora, aqui. porque agora... Não, eu queria saber, a tua formação, vamos dizer, acadêmica, profissional, é o jornalismo. Eu sou jornalista. E como é que a ópera entrou na tua vida? Ele quis ganhar dinheiro, entendeu? Eu acho que é isso, tô brincando. Ah, sim, ópera e tradução literária. Obviamente claro. é uma educação financeira Porque imbatível. você tem o conhecimento de quem acompanha, de quem estuda e de quem milita na área, porque tem participação em produção, né? Quando você está fazendo uma tradução e tudo mais, uma consultoria. Mas em que momento isso chegou para você? Era da família? Foi de um susto? Foi de uma vontade espontânea? Como foi? Um pouco de cada, assim, minha família não é uma família de melômanos, mas com 11 anos de idade eu fui levado a ver minha primeira ópera no Municipal. Até hoje jamais esquecerei, Macbeth, de Giuseppe Verdi. E ficou famosa aquela resta, porque teve um cantor que levou uma vai, isso no Municipal não é muito comum, mas isso aconteceu. Eu fiquei bastante interessado e eu estudei no colégio em que o italiano era matéria de escola, então tinha um contato com a língua e isso ajudava a aproximar de 90% do repertório operístico. Eu lembro da primeira grana que eu ganhei do primeiro emprego como estagiário em rádio, foi justamente comprar uns discos e depois comprar um fone de ouvido para minha mãe poder sobreviver a mim. Mas enfim, então era já maratonando todo um repertório italiano de ópera. Então esse gosto é bastante antigo para mim, pela arte operística. E você entende que a ópera ela tem espaço para acontecer? De fato acontece, mas para pessoas que estão querendo trabalhar com artes cênicas ou querendo trabalhar com música no Brasil em português. Carlos Gomes produziu óperas em português. Mas é difícil, para quem é leigo, citar outros nomes além dele. Então, mas eu acho que o que está tendo de legal, uma coisa que o pessoal que está fora da ópera não tem noção como saber, mas quem está dentro sabe. Nos últimos anos, tem surgido uma grande demanda no Brasil por óperas contemporâneas, portanto, óperas de compositores vivos e, portanto, em português. Acho que tem uma coisa da ópera, saiu do nicho, se aproximou mais do público, aí o público quer ver suas questões contemporâneas discutidas ali também. É possível fazer isso nos clássicos até um certo limite. Numa ópera que é nova, isso é feito em todos os níveis. Então já tem, todo ano está tendo encomenda de óperas brasileiras em vários teatros, e essas óperas são cantadas na nossa língua. E até uma coisa, então, que os cantores de ópera que aprendem, estudam com uma técnica italiana, tem que redescobrir como é que se canta na nossa língua com aquela técnica específica, e estão conseguindo cantar de uma maneira bastante inteligível. Isso, quando você fala uma encomenda por uma ópera contemporânea, é o pacote completo. Tem a composição musical, a orquestra que vai executar o som, atores treinados, ensaiados e uma configuração de figurinos, cenários, a concepção visual original também. Isso é muito apaixonante, você botar do zero um espetáculo de pé pela primeira vez. Vai montar uma ópera de Wagner, Verdi, Puccini, claro que é legal, mas aquilo já foi feito inúmeras vezes. Agora você tem um cara que escreveu para você. Para os intérpretes também é bacana, porque é possível ele conversar com o compositor.
dizer, pô, aqui dá pra mexer, não dá, e tem compositores que gostam disso, não dá pra você conversar com o Verdi, talvez fazer uma mesa branca com o Verdi antes de estrear a ópera. Mas normalmente não, o cara escreveu lá, sabe-se lá o que ele pensou, tanto faz. Mas aqui, inclusive, dá pra fazer um processo criativo, colaborativo, muito mais vivo. Também o cara, o maestro que vai reger a ópera, pode conversar com o cara, como é que você quer que isso soe, ou o diretor de cena que vai colocar aquilo no palco, que vai fazer, então, a concepção da direção, os cenários, os figurinos, também conversar para ser uma criação conjunta. Então, como eu disse, é exatamente como um filme, só que o filme, você vai vendo ele ser filmado ao vivo na sua frente, você vai ver aquilo crescer e ganhar vida em tempo real. É muito legal contar com o teu entusiasmo, porque eu tenho certeza que ele contagia a audiência, inclusive as pessoas menos afeitas à experimentação, né? O Conversas Artísticas também é uma provocação para quem está aqui no Céu Jaguaré, nos escutando, a vivenciar a cultura de uma forma ampliada, amplificada, até para saber, isso eu não gostei tanto, mas eu sei do que se trata, eu tive a chance de ir lá ver com os meus olhos, mas a pessoa tem que ter o direito de não gostar, né? Claro. E eu aproveito aí a tua fala sobre a originalidade de algo contemporâneo que está vivo, né, com pessoas atuantes hoje. Óperas clássicas tradicionais, né, vamos chamar de tradicionais, porque são trabalhos antigos, consagrados, executados em muitos lugares do mundo, podem ter montagens completamente diferentes. Eu tive a chance de assistir I Trovatore 2 vezes. Uma inclusive no Teatro Municipal de São Paulo e uma num festival de ópera de verão em Verona, que me parece que acontece há muitos e muitos anos, porque ele é num teatro romano. Na Arena de Verona. Na Arena de Verona. E eu estava em férias numa viagem lá, calhou a data e eu falei, puxa, eu tenho que ir lá ver. Em vez de marcar um jantar em algum lugar, porque era o mesmo horário, eu falei, vou comprar um ingresso para ir lá acompanhar. E me surpreendeu muito como eram abordagens completamente diferentes. Uma era meio medieval e a outra parecia a Revolução Bolchevique. Mas a orquestra tocava diferente, a quantidade de atores no palco, obviamente que os cenários, os figurinos, e eu falava, puxa, qual das duas montagens é mais fiel à ópera original para uma pessoa que não conhece a origem, né? Essas licenças criativas de releituras, vamos chamar assim, são comuns? Isso é muito comum, pelo menos a visão do diretor, talvez, do produtor. Porque justamente o que faz uma obra ser um clássico, como dizia o inglês Terry Eagleton, crítico literário, é que ela é relida e reescrita por cada geração. Isso vale para qualquer obra de arte, inclusive para as obras da literatura. Aliás, quando a gente está traduzindo uma obra, a gente está reescrevendo ela também. Então, os clássicos, eles têm essa coisa, que são obras que cada geração mudou a ideia e as pessoas continuam enxergando alguma coisa lá. E o truque hoje é o seguinte, mesmo que você teoricamente faça uma montagem meio museológica, dizendo que quer respeitar as intenções do compositor original, o seu público não é o de 1853, no caso, que é o ano de estreia lá do Trovatore. As referências visuais são outras. As pessoas não chegam no teatro com iluminação de gás. As pessoas têm uma tela de celular na frente. Tem outdoor durante todo o caminho para o teatro. Se for de metrô, você está vendo propaganda na rua o tempo todo. As referências imagéticas são hoje. Então, mesmo que você vá recriar algo de época, você não vai fazer certamente como era no 19. Mesmo que o Paulo tenha assistido lá em Verona, numa arena que, né, muito parecida com o que era, enfim. Bom, a Arena de Verona é exatamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque é um teatro grego, é anterior a tudo. E ele é grego, ele não é nem romano? Grego, não, é romano. Ele tem tipo 1800 anos. É um teatro romano, de pedra. Teatro romano. Então os caras têm que fazer uns cenários enormes por causa do negócio. Inclusive, acho que tem que amplificar também, porque a acústica não vai dar conta do tipo de necessidade de projeção que tem um teatro moderno, que é fechado, né? Então vai ser já uma outra experiência. Mas mesmo um teatro que seja daquela época, ele não tem os equipamentos daquela época. Ainda bem, né? Eu não quero entrar no século XIX que não tenha os equipamentos de segurança do século XXI. Vai que pega fogo. Vai que pega qualquer coisa. Vai ter recurso de monitor, vai ter um monte de recursos que são modernos. Então, mesmo que você faça, a armadilha é essa. O cara parece que está fazendo uma recriação do XIX, mas é uma recriação do século XIX com a cabeça do século XXI. E com os recursos técnicos, tecnológicos. E ainda bem com os recursos técnicos do século XXI. Depois que o cara foi no cinema e viu o Avatar em 3D, como é que você vai reproduzir o encantamento que o cara tinha lá no século XIX quando o Avatar em 3D devia ser similar, né? O encantamento é similar. Exatamente, né? Você deu a chave. O encantamento é o mesmo. Só que você tem hoje outras ferramentas para produzir esse encantamento.
Porque você está lidando com outro tipo de sensibilidade do público. Então tem gente que acha que isso você vai resolver no figurino, vai resolver na luz, vai resolver no raio laser que você vai usar, e outros que acham que você tem que atualizar aquelas temáticas para que aquilo que está acontecendo no palco reverbere aqui. Então tem essas coisas loucas. A história é a mesma, não muda uma palavra, mas de repente aquela ação está sendo transportada. E na mesma pessoa causou efeitos diferentes, no bom fato. Não, total, né? Me chamou muita atenção a variação da leitura do texto, do roteiro, né, da composição, mas a gente falou entre um teatro, nesse caso eu mencionei o Teatro Municipal de São Paulo, e uma arena, que não tinha teto, né? Enfim, era um espaço ao ar livre. A ópera fora da sala, ela funciona? Qual é a tua avaliação disso? Se eu montar num parque, se eu montar num palco temporário, em um outro ponto de grande circulação, porque a questão acústica é importante, né? Sim, mas aqui em São Paulo a gente tem notícias da primeira arena multiuso da cidade, que não tinha esse nome, que é do estádio do Pacaembu, onde se fazia ópera também. O Pacaembu tinha uma concha acústica. Tem um grande tenor, Beniamino Dilli, o pessoal, os bisavós de quem tá ouvindo, vai falar, o Dilli nunca teve, veio para São Paulo e cantou. E os próprios, na Europa não é só a Arena de Verona, tem um monte de festival de verão que usa essa coisa do ar livre para chamar o público, o pessoal tá lá, olhar alguma coisa que para o Brasil talvez pudesse funcionar, até com o clima que a gente tem, tem verão quase que o ano todo, poderia ser também. Então sim, claro que pode funcionar. Acho que justamente a armadilha, a ópera não pode cair na armadilha e ficar presa, que tem que ser de um jeito em determinadas condições. Ela tem que ter a flexibilidade para se adaptar a todo tipo de condição que se apresenta para ela. Pô, hoje, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão assistir a ópera que vocês quiserem, né? Tem streaming para tudo quanto é lado, tá disponível o que vocês quiserem. Isso é meio que inevitável e acho que é super saudável como divulgação. De duas coisas que você mencionou, começando pela última, a divulgação. O quanto a existência de personagens, eu digo, figuras humanas notáveis, contribui para popularizar a ópera, e eu vou voltar no tempo para falar sobre os três tenores. Sobre Luciano Pavarotti, sobre José Carreira, sobre Plácido Domingo, dois espanhóis, um italiano, que de repente se tornaram figuras pop. Porque se tornaram muito conhecidos, talvez para alguns pela excentricidade de... Mas aquilo certamente levou pessoas a frequentarem ópera, a comprarem, na época, discos, ou hoje em dia até seria o equivalente a baixarem músicas. Posso dizer que cantores líricos da minha geração, como aquilo era na década de 90, teve gente que começou a cantar por causa daquilo. Que se estimulou, e eu me lembro talvez do auge de como foi um elemento pop, era a festa da Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994. Mas na verdade começou na Copa da Itália. O primeiro concerto dos três tenores foi em 90. Então começou numa Copa do Mundo. Começou já com uma coisa... Eu não sei se eles se gostavam entre si, se eles competiam entre si, mas eles se tornaram um produto, né? Toda vez que os três eram reunidos, né? Era um grande acontecimento. Tinha um pouquinho de competição, mas tinha uma ideia de ajudar o Carreiras, que tinha acabado de se curar de uma leucemia, então era tipo uma coisa do Plácido e o Pavarotti, que eram vistos como os grandes rivais, falaram, vamos dar a mão entre nós e vamos dar a mão pro Carreiras também, para mostrar que ele tá voltando. Mas então, isso sempre teve no DNA da ópera. Quando começou a tecnologia de gravação, um dos primeiros astros do disco foi um tenor chamado Enrico Caruso. Uma cantora que está fazendo 100 anos esse ano, a Maria Callas, foi uma celebridade pop. Como celebridade, foi muito maior do que a arte dela, que também foi importante, mas era uma figura do jet set internacional, né? E isso acaba, então, o seguidor daquilo, desse tipo de influencer, desse tipo de TikToker lírico, acaba vindo a arte junto, mesmo que não seja a principal prioridade. Ou de gente que talvez consuma o Andrea Bocelli sem saber que a origem dele é o canto lírico. Sim, né? Aliás, o Bocelli sempre se disse, eu lembro, faz muito tempo que eu não faço isso, mas eu lembro lá atrás, quando ele começou, entrevistei ele uma outra vez, ele sempre falava, a briga com a minha gravadora é que eu acho que eu sou um cantor lírico, de vez em quando eles querem que eu cante pop. Então, o Bocelli tá nesse intervalo, como foi lá atrás, os pais da galera que tá nos ouvindo, o Mário Lanza, que era um tenor do cinema, das telas de Hollywood. Então, eu acho que sempre teve, como a ópera lá atrás sempre foi muito popular, né? O século XIX, começo do século XX é a coisa... Sim, popular porque a música dita erudita, a música clássica, como as pessoas conhecem da orquestra, era a música popular da época.
A gente conversou com um maestro que falou, olha, a pessoa que queria ouvir música, ela tinha que tocar. Não tinha uma rádio, não tinha um MP3 player, ela tinha o seu violino em casa, sua harpa em casa, seu cravo em casa e para tocar tinha que juntar a turma lá e tocar. O piano no século XIX tinha a função que para minha geração teve a televisão, pela geração dos meus avós tinha o rádio, quer dizer, era o lugar de socialização da galera. Ao redor do piano. Sim, porque aí se alguém tocasse piano, outro podia, sei lá, a mãe tocar piano, o pai tocar violoncelo, o filho tocar violino, já faziam música entre eles, ou o pai e a filha tocar a 4 mãos o piano e tal. Então, em volta daquilo, como foi em muitos lares, em volta da televisão, ou em volta do rádio, tinha toda uma sociabilidade. Então, era um elemento de coesão social também, um elemento de você ter música dentro de casa, porque, como disse o seu outro convidado, não dava para você ligar um rádio, ou você entrar num aplicativo aí e ouvir música simplesmente. Total. Bom, a gente sempre fala aqui no Conversas Artísticas sobre o número de pessoas e empregos diretos envolvidos que não são apenas somente, né, dos artistas, que é o óbvio, né? Óbvio ali, o cantor da ópera, no máximo ali a orquestra, mas tem uma galera por trás. E no caso você trouxe uma coisa muito interessante, eu queria voltar, que é a questão das legendas, que você faz. Eu penso aqui que não deve ser um trabalho de simplesmente ouvir e traduzir ali. Porque muitas coisas, muito se fala sobre, por exemplo, tradução de livros. Tem a tradução Tolstói, às vezes tem uma tradução do tradutor tal, do outro tal. Eu gosto mais da tradução desse aqui. Essa aqui é mais fidedigna, essa aqui é tal. Qual o nível de estudo e de noção de ópera que você tem que ter apenas para legendar uma ópera? Apenas, entre aspas, para legendar uma ópera. Bom, a legenda de ópera é um caso específico de tradução. É como a legenda de cinema, que você não tem como fugir para uma nota de rodapé, né? Onde é que você como é que você explica? Onde é que você vai projetar o rodapé no pé do palco e tal? Também no cinema, verdade, também onde você vai projetar. Não existe, você não pode fazer você tem que conseguir resolver tudo ali e resolver de uma forma que seja bastante clara. Que já é um exercício bastante interessante para quem está na tradução literária e pode fugir por esses caminhos. Isso a gente não tem como fugir. Por outro lado, não é o único acesso que a pessoa tem ao texto, né? Você está lendo aquela legenda, como você está vendo a legenda do filme, mas você está ouvindo o ator falar ou está ouvindo o cantor cantar também. Então, algumas camadas de emoção estão ali. Você não precisa resolver tudo também na questão do texto. Mas no caso da tradução de ópera, acho que é interessante se conhecer a ópera para você pegar aquela coisa que é sempre um desafio na tradução, que é o tom daquela tradução. Além tem um certo vocabulário específico, mas sei lá, se você está um tempão traduzindo ópera italiana, você já sabe o que vai acontecer pela frente, tem uma série de recursos, clichês, convenções que não tem muito a ver com o italiano literário, mas que ficaram como um vocabulário específico dali. Mas talvez seja justamente achar o tom da tradução, o tom daquela legenda, que não pode brigar com o que está sendo cantado, não pode ter uma tensão muito grande, tem que ser uma coisa sóbria e que simplesmente ajude com uma ferramenta para ajudar o espectador. Agora, como você disse, né, a questão anterior, a ópera é uma cadeia produtiva enorme, né? Eu vi um caso maravilhoso em Manaus, onde tem o Festival de Ópera desde 98. Quando eles começaram a fazer festival de ópera lá, o Teatro de Manaus é de 1896, criado durante o boom da borracha. Né? Aí lá pela década de 10, quando decaiu a borracha, o teatro continuou existindo, mas fizeram até jogo de futebol de salão lá dentro. A partir de 98 começaram a fazer. O que aconteceu lá em Manaus? A partir da experiência do Festival de Ópera, que por um acaso, que não vale a pena contar, que vai ser muito longo, aconteceu lá, a cidade descobriu que cultura era legal, que o turismo cultural podia ser articulado ao turismo ecológico. Eu vi lá o turista que tinha vindo ver uma ópera de Wagner no dia seguinte ia no Igarapé, os alemães, o canadense, e que com aquela expertise do Festival de Ópera eles podiam fazer uma série de outros festivais que lá fizeram também. Então juntou até criou até uma cadeia produtiva de produtores para alimentar esse espaço. Sim, para alimentar esse espaço e para fazer outros eventos análogos. Se faz de ópera, por que não pode fazer de teatro, de cinema, enfim, de jazz, etc., daquilo que for, né? Fora, então, como a ópera mobiliza várias formas artísticas, aí tem emprego direto, claro, que para o músico da orquestra, para o cantor do coro, para o figurinista, para o iluminador, enfim, todo mundo que está numa produção teatral pode entrar na de ópera, inclusive tem umas até que usam recurso de vídeo, então você vai até para gente de cinema acaba entrando. E é difícil pensar, né, numa turma tão grande, para itinerância, né? Porque você precisa transportar ônibus de músicos, você precisa de caminhões com instrumentos. Mas aí a itinerância que pode acontecer é a itinerância dessa parte mais cara, que é a parte da montagem de cenário e figurino. Isso é possível trocar. Isso os teatros trocam. Porque normalmente os teatros têm a sua orquestra contratada.
Mas mesmo assim vai levar 80 Então músicos você da não vai, orquestra? então, mas você não vai levar, porque o seu teatro, que vocês têm a ópera no seu teatro. Eu tenho meu corpo você tem a sua residente orquestra aqui. lá. Eu, no meu teatro, já tenho a minha orquestra. Mas eu posso pegar emprestado o seu cenário e o seu figurino. Então, esse é o tipo de coisa. Em vários lugares do mundo, os teatros guardam essas coisas. Eu já vi produções muito antigas em teatros da Europa que os caras guardam lá. Isso, inclusive, permite fazer mais, que é mais barato. Você não tem que construir um cenário novo. Sim, você armazena, né? E você faz muito rápido. Você pega lá no estoque. Então, né, putz, uma época que eu estava em Berlim, Petersburgo, quase todo dia dava para fazer títulos novos. Não é que eles estavam estreando todo dia. Você usa aquilo que está... Recicla, né? Você está reciclando. Você recicla, exatamente. Inclusive é muito ecológico. E tem intercâmbio entre os teatros para que uma produção que é daqui vai lá. Então, mas o que vai normalmente é cenário e figurino. Aí você contrata o seu cantor, você tem os seus músicos, esse outro custo resolve, né? Não é empacotar tudo e fazer circular. Você mencionou no início da tua fala, Irineu, a Itália como pátria da ópera, né? Hoje, a produção desse gênero tem algum país como expoente, algum lugar em que as pessoas estão trabalhando de forma sistemática, gerando novos conteúdos, fomentando óperas novas com artistas atuais e orquestras, corpos estáveis? Como produção contemporânea, então, como o eixo econômico, talvez Estados Unidos seja um lugar bastante importante de produção contemporânea, ou países europeus também, hoje tem uma consciência de que não dá para ficar só com o repertório antigo. E nos últimos anos tem uma consciência outra de que não basta só encomendar peças contemporâneas, mas que você tem que começar a encomendar para compositoras mulheres, começar a encomendar para compositores negros também, você incluir também a diversidade. Então acho que isso está espalhado, como eu disse já um pouco antes, aqui no Brasil já está caindo essa ficha também. O Brasil na ópera é bastante periférico, então nos países centrais, Europa, Estados Unidos, isso está bastante desenvolvido, essa consciência de que você realmente precisa encomendar obras novas e renovar esse repertório. Na minha pesquisa pré-programa, Mayara, me chamou a atenção e eu tive aí um tour especial por alguns lugares que são casas de ópera, cujas arquiteturas são obras de arte também. E principalmente algumas mais antigas e outras que são pontos turísticos até das cidades onde estão localizadas. O Teatro Colón em Buenos Aires, a La Scala em Milão, Opéra em Paris, que acho que está em reforma agora por conta até dos Jogos Olímpicos 2024, e obras muito mais recentes, como a Ópera de Sydney, que é um cartão postal da cidade, que tem uma arquitetura toda diferenciada, e uma acústica e a madeira, ou o Lincoln Center de Nova York, né? Então fui para vários países, né? Várias capitais, e a gente tem um teatro municipal aqui em São Paulo, tem o teatro que você mencionou em Manaus. Aliás, é legal dizer para as pessoas que é possível fazer visita guiada sem espetáculo. Ao municipal, sem espetáculo. Quando você chegar e entrar, você tem que dar uma marcadinha, entrar no site. Bom, né? Mas você pode fazer isso, você pode visitar para não. Se a pessoa às vezes está intimidada com aquele espaço. Vou lá antes dar uma olhada. Vai lá antes, dá um rolê, pega o metrô, desce no Engabaú do lado ali e vai dar uma olhada no que é o municipal, conhece um pouco desse espaço que foi reformado em 2011 no seu centenário. Então ele está bastante bonito, inclusive. Esses templos, vamos chamar assim, né, com esse cuidado externo e, obviamente, que por dentro o pensamento, o ponto da melhor visão do público, a melhor acústica para os cantores e cantoras, esses pontos eles ainda fazem a diferença, essa tradição, vamos dizer assim, ela influi, né, no conteúdo que é apresentado, né? Os melhores compositores ou os melhores cantores querem estar nesses lugares icônicos. É que nem no futebol, onde tiver a grana que a galera vai jogar, né? Então, hoje a Liga Inglesa, na minha época, era a Liga Italiana. E, na verdade, então, onde tiver a grana, obviamente, vai se poder ou pegar essas casas tradicionais e renová-las, preservar a arquitetura histórica e renová-las com equipamentos novos, ou então fazer teatros novos. Eu lembro que São Petersburgo, há 10 anos, inaugurou um outro teatro de ópera do lado do que eles têm. Eles têm um histórico, uma cidade de canais, né? Então, você atravessa o canal e do lado fizeram uma moderna. E tem ópera nas duas o tempo todo, simultaneamente. Programação, é isso que eu ia falar, programação concomitante. Quer dizer, uma compete com a própria outra. Competiria com ela e tem ainda uma sala de concertos que é do mesmo complexo. E ainda tem eu lembro que eu estava lá, estava tendo ópera numa, ópera na outra, concerto na outra, e a companhia de balé estava em turnê
pela Escandinávia, sendo que teoricamente ainda tinha bailarinos dançando nas produções locais, assim. É uma loucura, porque essas casas de ópera normalmente têm justamente corpos artísticos grandes para dar conta dessa programação toda, né? Tem que ter uma orquestra grande, porque você põe lá já uns 80, mas não pode os 80 tocar o tempo todo, vai dar até problema muscular nos casos, tem que revezar, e se você quer fazer mais de uma apresentação, então tem que ter um monte de gente. O Teatro Municipal de São Paulo tem 2 códigos profissionais. Na falta de um, tem 2. Entendeu? Poucos lugares do Brasil tem coro profissional, no municipal tem 2. É um monte de gente. Então, na verdade, quanto mais programação você faz, você está usando esse pessoal que você já está remunerando eles diariamente. Né? É uma coisa até de interesse público que tenha bastante oferta de espetáculos. Bom, e para quem pensa, né, tem o sonho de trabalhar com isso, especialmente em orquestras, não é um caminho muito fácil, até porque é uma modalidade cara, digamos, né? Alguém quer aprender um violino, não é barato, enfim, penso eu, para fazer a compra e para estudar também. E por isso mesmo você tem ali, trabalha junto com o Instituto Bacarelli, levando ópera, levando música erudita para a criançada, em Heliópolis também. Como é que está sendo esse trabalho e que talentos vocês têm encontrado por lá? Então, tem muitos projetos sociais. A iniciação na música, pelo menos aqui em São Paulo, já pode ser feita de um jeito que você não precisa pertencer a uma certa classe social. Tem projeto Guri também. Um monte de jeito da pessoa começar a aprender música. Depois, a profissionalização, obviamente, sempre é um pouco mais complexo. Agora, o que é interessante, o que mudou na minha época, agora hoje eu posso confessar porque já passou. Na época de jovem, a gente ir ver o concerto de orquestra jovem era meio mico, porque a gente sabia que era uma galera que não conseguia tocar direito. Eram iniciantes, eram amadores. Era muito menino. Hoje, cara, é tipo a Taça São Paulo de futebol, sabe? Já tem craque com empresário, com proposta da Inglaterra. É isso, a orquestra jovem hoje é um nível muito alto, justamente porque se disseminou a educação musical. As orquestras jovens podem atrair, as boas orquestras jovens já podem atrair jovens muito bons que estão no limiar da profissionalização, muitas vezes já com nível profissional de tocar. Então isso, na verdade, é espantoso. Você vai ouvir uma orquestra jovem, você sabe que é uma orquestra jovem, mas você vai ouvir um concerto que é para valer. Não é porque a orquestra é jovem que o concerto vai ser pior. Então tem realmente uma juventude muito boa, tem muito talento, obviamente. Talento não é uma coisa genética, está espalhado igualmente no mundo todo. Inclusive a genialidade é muito pequena em todos os países também do ponto de vista percentual. Você tem que dar as oportunidades. Isso é uma coisa impressionante. Eu sou, desde 2005, jurado de um concurso da TV Cultura chamado Prelúdio, que é um reality show, um show de calor de música clássica. E cada vez o nível sobe. Tinha instrumentos que lá atrás a gente tinha carência. No Brasil tinha menos pessoas interessadas em estudar. As orquestras normalmente tinham que chamar estrangeiros. Hoje, no instrumento que você procurar, você vai ter talentos brasileiros de um nível bem legal, de um nível profissional. E tem muitos desses talentos estão na periferia? Acabam saindo da periferia? Não, acho que a coisa boa é isso. Quando você começou a incluir as periferias... Aumentou o seu universo. Obviamente. Né? Isso é até estatístico. Bom, o projeto do Bacarelli é na periferia lá. Na Bahia tem um projeto chamado Neogibá, que é de educação musical para o estado inteiro. É a orquestra brasileira mais com cara de Brasil que tem, porque tem uns 80% de negro e tal, porque é a cara da Bahia. Conforme você vai dando oportunidades para esses lugares que estão excluídos, você vai percebendo que os talentos vão aparecer, que eles estão lá também. Se você indicar onde é a porta, tem muita gente que vai abrir, entendeu? Porque isso é impressionante, isso é muito, muito, muito legal. Isso tem feito uma diferença qualitativa importante para o universo da música clássica em geral no Brasil e para a ópera também. Eu quero botar aqui um assunto antes que o nosso tempo se esgote, que tem perpassado diferentes linguagens artísticas. A discussão bastante recente do boom, da evolução muito rápida da inteligência artificial. Em alguns casos, a pessoa pode falar sobre compor uma partitura, pode falar sobre criar uma letra, acho que poderia até falar sobre fazer uma tradução automaticamente, mas a minha pergunta nesse caso tem a ver com algo que afeta a indústria do audiovisual e que não sei se funcionaria no caso da ópera pela instantaneidade, né? Quando a gente fala de estar ao vivo. O audiovisual está lá gravado, você edita, etc. Que é o recurso de modificar o idioma com a própria voz do artista. Isso hoje já pode ser feito de forma gravada. O George Clooney pode falar em português com a voz do George Clooney e o trejeito labial do idioma português. É o fim da dublagem. Mas e se isso acontecesse simultaneamente, já que as óperas mais tradicionais e antigas são todas em italiano, em francês, em alemão, eventualmente em espanhol?
Conheço um monte de cantor que adorar isso, não ter que aprender aquele papel enorme do Wagner em alemão, poder cantar em português. Acho que a galera ia amar essa aí possibilidade. Você perde o elemento da não microfonagem, né? Porque você precisa captar a voz da pessoa para existir uma tradução, e você tem que ter um sistema de acústico que reproduza caixas de som para que a nova voz, né? O novo idioma cantado seja entregue. Isso é muito futurologia. Eu acho que isso vai atrapalhar a ópera. Não, todos sempre vão dizer que atrapalha. Desde que a ópera existe, já diz que não se canta como anteontem, quando ela foi criada. Me parece que a tecnologia atual ainda não dá conta, porque você tem no caso da ópera, você tem uma complexidade que não é só alterar os fonemas. Você teria que alterar os fonemas sem mudar a qualidade da emissão vocal, né? Sim, senão viraria o famoso playback, né? Exato. A técnica de você fingir que está cantando, fingir que está tocando, né? Acompanhando uma música gravada. Teria que ter um jeito de preservar a qualidade da voz. Hoje eu acho que não tem ainda, mas em tecnologia eu não duvido de nada. E você gosta da experiência da ópera filmada, gravada, para ser assistida, como já aconteceu algumas vezes em salas de cinema, a captação, né, da experiência de artes cênicas no teatro, passada para a tela, é algo que você acha bacana? Isso eu acho absolutamente reversível, eu acho uma fantástica democratização da tecnologia, até porque justamente hoje em dia já se faz com, sei lá, 500 câmeras e técnicas de edição fantástica. É uma experiência diferente da experiência ao vivo. Não acho que compete com ela. Isso eu já estou ouvindo 500 vezes dizer que o rádio vai matar o livro, a televisão vai matar o rádio, agora a internet vai matar a TV, o rádio, o livro, tudo. E nada matou nada até agora. Acho que tem uma sinergia. É uma experiência diferente de você assistir ao vivo. Eu acho uma experiência complementar e bastante saudável, bastante democratizadora. Talvez isso, a última palavra que você usou, né? Democratizar o acesso, porque eventualmente você vai ver algo feito do outro lado do mundo. Vai ter o jeito de acompanhar aquilo, uma temporada de óperas ou de concertos, e você não teria a menor chance de comprar uma passagem, conseguir uma estadia, um ingresso para viver a experiência real. Você falou do Metropolitan de Nova York, sei lá, acho que há mais de 80 anos eles fazem transmissão ao vivo por rádio. Sim, das coisas dele. A transmissão do som. Né? Então, a música gravada também é centenária e não matou a música ao vivo. São experiências absolutamente complementares. Muita gente, então, você está falando coisa. Tem gente que viu pela primeira vez os 3 tenores na televisão, e era aquela televisão de tubo com som ruim, e conseguiu gostar e se envolveu e foi para um outro lado. Quer dizer. E falando. Desculpa, mas. Depois foi procurar foi uma ópera ao vivo. De verdade, depois virou um cantor de ópera ao vivo. Então. E existem best-sellers, existem campeões de audiência nas montagens de ópera. Você conhece alguma estatística assim? Qual a montagem mais vezes repetida? Ou qual área, né, como a gente chama, um trecho da ópera, é a mais executada ou mais reproduzida? Tem esses números, não? Tem alguns títulos que se repetem sempre. Aliás, a variação é muito pequena. As pessoas criticam as casas de ópera porque ficam sempre nessas coisas. Mas se tá com problema de público, é o seguinte, sei lá, Carmen de Bizet, Barbeiro de Sevilha, Traviata de Verdi, são uns blockbusters, Bohème de Puccini, tem o repertóriozão italiano standard do século XIX, continua sendo o que as pessoas mais vão, mais querem, e o que os teatros mais programam. E essas melodias que acompanham os cantores, elas hoje são de domínio público? Sim. Por exemplo, quando a gente ouve uma campanha publicitária e ela está usando ali um elemento, o Fígaro. Fígaro. Fala, puxa, mas ele usou isso para fazer uma propaganda de um alimento, né? Bom, Rossini gostava de cozinhar, eu acho que o autor do Fígaro, acho que ele ia curtir, tem até... Ou uma trilha sonora de um filme usa Nessun Dorma. Por causa do Pavarotti nos 6 tenores. As pessoas falam, puxa, isso aí já tocou em algum lugar. Puxa, tocou muitas vezes, mas às vezes a pessoa não sabe o nome, não sabe quem estava. A abertura da Voz do Brasil que a gente estava falando Carlos aqui, Gomes, né, com o Guarani, né? Então, esses seriam os fenômenos pop da ópera, que permanecem pop no sentido de atrair mais audiência. Até para quem faz a campanha é uma escolha segura, que é um negócio que você sabe que já deu certo, você ainda não tem que pagar direito. Né? Então, é um jogo... Uma coisa de qualidade. Então, um negócio de qualidade, que você sabe que há séculos as pessoas vêm gostando daquilo. E para
entabular aí nossa reta final de conversa, Irineu, muito enriquecedor, né, quando a gente sai do nosso dia a dia aqui, que não estamos no ambiente da ópera, né, com alguém que pode informar e transmitir conhecimento de forma bastante compreensível, sem rebuscamento. Para quem tem filhos, para quem tem crianças em casa, existe, ou na tua opinião, uma porta de entrada? Puxa, se for levar uma criança a ver um espetáculo, você falou que com 11 anos, né, você foi levado. Qual seria a ideia? Ou qualquer título, tanto faz, o importante é a experiência. Assim, até porque às vezes tem produções que são feitas para criança, voltadas para o público infantil, que são aproximadoras. Eu fui com 11, eu fui tarde. Minha sobrinha foi com 1 ano e meio, viu? Pela primeira vez ao vivo uma flauta mágica, que já era meio adaptada já para criança. Ela mal sabia falar, mas ela estava pedindo o CD do Papagueiro, né? No dia seguinte, porque queria ouvir aquela música que tinha. Então é importante expor. Você pode ter uma certa noção, você não vai pegar uma criança para levar, ficar 4 horas dentro de uma ópera de Wagner que é cantada em alemão, aquela maratona. Tem que ter acho que tem que ter uma certa... Um bom senso, na verdade. Um certo bom senso. Eu ouço você falar e fico pensando, bom senso. Exatamente, que é a regra da vida. Critério. Acho que vale para ir como vale para tudo, né? Senão a criança pega uma raiva que nunca mais. Exatamente. Vira um Vai trauma. levando uma ópera, aquela Pode coisa traumatizar. horrível. Então, não tem né? que também dizer que você vai ver a coisa mais incrível da sua vida se você não gostar. Então, não, leva lá, curtiu, não curtiu. Às vezes é menor, quer sair no meio. Tá tudo certo, tá tudo bem. Não tem pressão nenhuma. Acho que você tem que expor a maior tipo a maior gama possível de experiências estéticas, como aqui a gente tá falando da ópera, acho que para ópera também, mas tem coisas que são feitas, voltadas para criança, que vale a pena olhar com uma certa paciência e ter esse cuidado de expor aquilo. O que vai acontecer depois aí é da vida de cada um. Bora pra ópera, Mayara. O que vai acontecer depois, né? Daqui a uns anos ele vai estar aqui num programa, né? Falando sobre ópera. O Irineu Franco, a gente quer agradecer demais, esse jornalista, escritor, tradutor, manja tudo de ópera e veio falar um pouquinho também sobre música erudita com a gente. Quero muito te agradecer, viu? Obrigada por nos inspirar aí. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Valeu, Irineu. Obrigado a todos. Até o próximo Conversas Artísticas. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.